líder religioso formado em teologia islâmica no seminário de Qom, no Irã. Sheikh, um prazer te receber novamente, seja bem-vindo. Eu queria te questionar, primeiramente, sobre a eleição do novo líder religioso, do líder supremo do Irã, que é o filho de Ali Khamenei, e o que esperar dele nesse momento, uma pessoa bastante próxima da Guarda Revolucionária, por exemplo, e que há uma expectativa de manter o tom nessa defesa que o Irã faz ao atacar, por exemplo, bases militares estadunidenses ali no Oriente Médio, ali no mundo árabe. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Como que vocês também avisaram, todo mundo sabe, foi a eleição da Assembleia que os sábios escolheram o filho do líder assassinado, Ayatollah Khamenei, como líder supremo atual da República Islâmica, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. Uma pessoa que realmente tem conhecimento profundo sobre a revolução, ele que acompanhou todo o trabalho de seu pai durante esses anos, ele que estava uma pessoa por dentro, uma pessoa religiosa, uma pessoa corajosa, uma pessoa, mesmo tempo que humilde, mas corajosa, uma pessoa que é bem revolucionário, não abaixa a cabeça para imperialista e sionista. Vemos que os americanos, eles achavam ou pensavam que se eles atacam o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, que foi assassinado, eles pensavam que durante 2, 3 dias eles vão acabar com o poder, potência, das lideranças e vai fazer igual o que aconteceu na Venezuela, que depois levar Maduro, depois pegar petróleo de Venezuela. Mas, infelizmente, esses corruptos que hoje estão assassinando crianças, mulheres, idosos, infelizmente, não respeitam o ser humano, mas eles erraram. Eles erraram o que eles estavam pensando. Não aconteceu o que eles imaginavam, porque depois, vemos que no Irã, eles agora perceberam que o país não depende de uma pessoa. Sim, uma pessoa chave, uma pessoa muito importante, o líder supremo, mas sabemos que com tirar do líder supremo, a revolução não vai acabar. Não vai acontecer o que aconteceu como na Líbia, na Síria, no Iraque, em outros lugares. Entrou outro líder supremo, ainda mais jovem, mais corajoso, bem firme nesse caminho. Por isso, vai ser bem doloroso para imperialista e sionista. O povo, vocês durante esse dia também estão acompanhando, uma semana o povo está na rua, todo dia eles estão fazendo esse luto de martírio de o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Eles estavam esperando, durante uma semana, eles estavam esperando que essa assembleia anuncie um novo líder, que ontem à noite eles anunciaram, avisaram o novo líder. Por isso dizemos que a revolução ainda bem firme vai continuar, porque o povo iraniano está atrás do lado da revolução. Hoje, se vocês acompanham as notícias também, em todas as cidades, que milhares de pessoas estão na rua para mostrar a sua lealdade com o novo líder supremo. Perfeito. Vou passar para a Laura Capriglione e Eduardo Castro para questionamentos aqui também, por favor, Laura. Bom dia, Sheikh. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor.
Muitas pessoas estão apontando para o fato de que o filho do Ali Khamenei, atual, né, líder máximo do Irã, ele é muito próximo e da Guarda Revolucionária. E que ele é mais... e a Guarda Revolucionária desempenhando, porque tem efetivos imensos espalhados pelo Irã, que a Guarda Revolucionária é de fato o coração da resistência do Irã ao imperialismo. Eu queria que o senhor comentasse, essa eleição significa que os Estados Unidos vão encontrar agora um obstáculo ainda mais forte à presença deles no Oriente Médio? Como é que vai ser essa situação relativamente nova, embora seja uma consequência, mas é relativamente nova porque é um dirigente ainda mais colado à Guarda Revolucionária, né? Eu queria que o senhor falasse como é que os Estados Unidos devem estar vendo e que medo que eles podem ter agora em relação às forças do Irã. Sim. Que o líder Ali Khamenei, ela também é uma pessoa que bem revolucionário. A história da vida dele também está mostrando antes da revolução até que depois da revolução. Mas o filho dele também está no mesmo caminho, que não mostra nenhuma fraqueza no caminho. Bem corajoso e bem revolucionário. Por isso, como que o povo vai surgir através a força que o povo está dando para ele. Isso é a primeira coisa, um fator muito importante, e esse, que a força do Irã, a força do líder, no primeiro lugar, está através desse apoio do povo iraniano que vocês estão observando. Isso é a primeira. A segunda, vamos que a resistência na região do Oriente Médio ainda bem mais organizado, mais forte que antes, especialmente com a entrada dele, ainda vai ser mais fortalecido. Como que autoridades avisaram que essa vez que americanos atacaram o Irã, não vai ser um acordo. Se eles agora começam a pedir que vamos fazer cessar-fogo, vamos fazer um acordo, mas o Irã não vai aceitar até que Estados Unidos leva uma derrota na região do Oriente Médio. Como que hoje a República Islâmica do Irã, o povo iraniano e militares com guarda da revolução, junto com a resistência na região do Oriente Médio, decidiram que para acabar a potência, poder de Estados Unidos na região do Oriente Médio. Por isso, para frente, o que as coisas, as pessoas que estão fazendo a análise, as pessoas especialistas estão falando e também a situação está mostrando que essa vai ser uma derrota para Estados Unidos, que final a luta vai ser retirado dos americanos da região do Oriente Médio. Por isso eu acho que essa é a última vez para os americanos a presença deles na região do Oriente Médio. Não está falando que 100%, mas Estados Unidos, mais de 90% da sua presença vai perder na região do Oriente Médio. Perfeito. Sheikh, eu gostaria de saber, em termos religiosos, orientação religiosa, se tem alguma diferença entre como pensava Khamenei, né? Khamenei pai e Khamenei filho. Religiosamente, temos que não deveria existir a diferença entre um pensamento e os dois, porque durante esses anos que a gente conhece ele também como foi um professor
no seminário de Com, que durante esse estudo, ensinamento dele no seminário de Com, já percebemos que ele anda religiosamente do mesmo caminho que o pai andava. Por isso, nessa parte, religiosamente, não existe. Porque os bases é a mesma coisa. O ensinamento foi através do que o Alcorão Sagrado e a palavra de aqueles 12 imãs, que um deles, como Imam Hussein, que a senhora também no início falou, que a gente aprende através deles. Por isso, o ensinamento do Alcorão Sagrado, o ensinamento daqueles 12 sucessores do profeta Muhammad, eles são fundamentais para os líderes religiosos. Por isso, nessa parte, não existe diferença entre o pensamento do pai e o pensamento do filho. Perfeito. Eu Posso queria. fazer? Pode. Não. Eu queria fazer uma outra pergunta, saindo dessa questão do novo líder supremo, mas falando sobre essa explosão do depósito de combustível que aconteceu em Teherã, após um bombardeio por Israel. Há notícias, porque o que chega até nós, Sheikh, é de que havia uma ameaça de nuvens tóxicas e de chuva tóxica em relação, na localidade ali em Teherã, por conta dessa explosão. Você tem notícias sobre isso, como a população está lidando? Porque as imagens são muito impressionantes dessa explosão especificamente. Como a população está lidando com essa situação nesse momento? Sobre essa parte, como que eles atacaram depósito de esse petróleo em Teherã, mas está como que está em um lugar um pouco alto. Depois começou a sair nas canais, por isso quando pegou a fogo, um pouco a imagem foi ruim, mas não tem tanta preocupação. O povo, nessa parte, porque não é somente um lugar que tem um depósito, tem vários lugares que não tem essa preocupação. Não falta nada como que vocês estão observando, que o povo tem a vida normal. Imagina que hoje quase milhões de pessoas estão na rua. Se existem as dificuldades, sim, existem dificuldades, mas estou falando que nessa parte que não tem preocupação, porque vocês observam que as pessoas estão normalmente, as lojas abertas, os funcionários públicos, eles estão trabalhando, o povo sem medo, eles estão na rua, mesmo que existem esses ataques, bombardeios. Situação difícil, sim, existem dificuldades, mas não tem preocupação, não é tão preocupante que os supermercados abertos, existem todas as coisas, as pessoas estão indo, comprando, por isso nessa parte não tem nada de preocupação. Perfeito. Laura? Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o novo líder supremo. A gente sabe que o Ali Khamenei produziu uma fátua proibindo o Irã de desenvolver armas nucleares. Muitas pessoas que apoiam o Irã dizem que isso foi um erro, porque o Irã, se tivesse hoje uma arma nuclear, os Estados Unidos certamente pensariam muito mais antes de atacar. Pergunta: o novo líder supremo é a favor do desenvolvimento das armas nucleares? E, segundo, é possível que ele reverta essa proibição religiosa, essa fátua para o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã? Nessa parte, que poderia ele mudar ou não. Primeiro que como que Estados Unidos eles erraram e mataram uma pessoa que deixaram ferido o coração de milhões de pessoas. Mas esse foi erro deles. Em lugar de um líder que mais velho, entrou um líder mais jovem, que está continuando o caminho bem firme na frente. Sobre o que ele vai alterar ou mudar,
emitiram fatwa que poderia ter bomba atômica ou não, essa parte depende dele. Geralmente, religiosamente, estou falando que na doutrina islâmica não permite, ensinamento islâmico é isso, não permite que a gente joga a bomba e mata as pessoas, crianças, mulheres, tudo isso. O ensinamento islâmico não permite, nossa religião não permite. Isso é uma coisa lógica. Mas se ele poderia dar um fatwa para permitir ter uma bomba atômica para proteger, isso talvez poderia ser. Isso depende do pensamento dele, depende do o ensinamento dele, a aprendizagem dele, porque temos cada um dos sábios, existe uma pouca diferença do fatwa que eles estão emitindo, pela causa do entendimento que eles têm da religião. Para utilizar, com certeza, é proibido. Qualquer líder que entra, ele vai proibir. Mas, para ter isso, vamos ver, dizemos que a decisão dele. Perfeito. Sheik, agradeço demais essa participação novamente aqui com a gente no Primeira Edição. Vamos continuar mantendo o contato. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Até. Vamos seguir, pessoal.